O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra e cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe quando ele volta do campo, vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado, prepara-me o jantar, cinge-te, serve-me enquanto eu como e bebo, depois disso tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Jesus Cristo, Senhor nosso, Salvador e Redentor de nossa humanidade, abre mais uma vez a sua boca e dirige um ensinamento aos discípulos, tanto quanto escutávamos ressoar no domingo. O Senhor sobe no monte, ele, na perspectiva mateana do Evangelho de Mateus, um novo Moisés, para pôr-se a ensinar os seus discípulos. Abre a boca para que desta boca emane a palavra eterna, que é capaz de salvar e agir com dinamismo e transformação aqueles que a acolhem, como lembra o apóstolo Paulo na carta aos Tessalonicenses. E cura hoje, neste evangelho, nossa soberba. Cura nossa soberba, convidando-nos a nos compreendermos como servos uns dos outros. Bem-aventurados os pobres em espírito, deles é o reino dos céus. Todo encontro verdadeiro, tanto mais todo encontro com Deus, só pode dar-se na pobreza. Por isso todos nós só podemos nos encontrar e nos amar de modo sadio e não segundo nossos apegos e caprichos, quando vivemos em condição de serviço, de esvaziamento e de pobreza, já que é Ele mesmo, Jesus Cristo, Senhor nosso, que embora sendo Deus, não se apegou ociosamente à sua condição, mas esvaziou-se de sua glória, assumindo a forma humana, tornando-se um escravo. Aquilo que Ele ordena no Evangelho de hoje é aquilo que Ele mesmo coloca em prática. Se você virar a sua Bíblia em casa, alguns capítulos à frente, 5 capítulos, ele vai dizer: eu estou no meio de vós, como aquele que serve. No entanto, não vamos nos deter sobre o Evangelho. Passaremos dos servos a falar das crianças, porque para meditar as Sagradas Escrituras é preciso ser como uma criança. O reino dos céus é como os que são dela, nos lembra Jesus Cristo, Senhor nosso. Para estudar as Sagradas Escrituras, muito mais do que um conhecimento intelectual, muito mais do que um doutorado, muito mais do que teologia, é preciso que nós sejamos como as crianças. Que a gente perceba, na primeira leitura, no Salmo, no Evangelho, as palavras que despontam. E como as crianças que se deixam encantar por aquilo que é singelo, a gente se detenha no instante e no detalhe, porque é exatamente neste lugar que Deus mora. Há palavras que despontam na liturgia que nós acabamos de escutar. O apóstolo Paulo, uma vez mais, a Tito, seu filho amado, fala de uma sã doutrina. Uma doutrina que é sã. Ele fala de um bem, não é? Convida as mulheres idosas a serem mestras do bem. Fala no versículo 7 da leitura que nós escutamos, que a vida dos jovens deve ser um exemplo das obras boas, das obras segundo o bem. Assim como nós escutamos no Salmo: confia no Senhor e faz o bem. Em primeiro, vamos ao versículo inicial desta leitura. Uma doutrina que é sã.
O teu ensino, Tito, seja conforme uma doutrina que é sã. Salos, de onde vem saúde, de onde vem salvação, de onde vem Salvador. O apóstolo Paulo está nos ajudando a entender que nós, ao nos encontrarmos com Deus que é capaz de salvar, temos que recolher em nossos corações uma palavra e uma doutrina que nos faça sermos salvadores e curadores. É isto. Quando nós escutamos a santa palavra de Deus, ela é uma salus doctrinae, é uma doutrina que cura, que dá saúde aos nossos ouvidos e que, ao dar saúde aos nossos ouvidos, redime nossas almas. Como é bom escutar a palavra de Deus. A palavra de Deus, o sopro de seus lábios, traz um amor capaz de salvar, cura a alma da gente, não é? Às vezes a gente está cansado, mas escutamos uma boa pregação, lemos a santa palavra de Deus, meditamos o Santo Terço, vamos ao sacramento da confissão, e aí salos animaram. A salvação das almas, não é a palavra de Deus, é a Santa Eucaristia, são os sacramentos. O teu ensino seja conforme a doutrina. Porque se nós não nos deixamos curar por esta palavra de Cristo, nós nos tornamos homens e mulheres amargos. Olha o que diz o apóstolo Paulo, que certamente não se aplica às mulheres de hoje, imagine, Nossas Senhoras do apostolado da oração, as mulheres da igreja, isso não se aplica. Isso são coisas lá do tempo do apóstolo Paulo. Ele diz: mulheres idosas, tomem cuidado para não serem caluniadoras. Olha que coisa interessante. Um ouvido adoecido que não se cura com a palavra de Deus, que não se cura no Santo Rosário, meditando, que não se cura com a confissão, é uma língua maldita. Quem não tem os seus ouvidos curados pela santa palavra de Deus, que não deixa que a palavra dele possa agir no seu coração, transformando, transbordando, põe-se a dizer de modo maldito, a caluniar, a julgar, a causar cisânia. Diz o apóstolo Paulo: não, sejam as mulheres idosas mestras do bem. Que coisa interessante. Eu já conheci mulheres assim. Recordo-me aqui, na minha comunidade de origem, comunidade Nossa Senhora da Conceição do Guanabara. Quantas mulheres mestras do bem, cuidando da liturgia, do canto, servindo, ajudando, como vicentinas, não é? Verdadeiras regentes do bem. Uma mulher caluniadora desafina a família, a vida. Uma mulher do apostolado da oração, do canto, da catequese, do cuidado com a liturgia, dos paramentos, com zelo, amor genuíno, torna-se uma regente, uma mestre do bem, que vai conduzindo ao bem e para o bem a família e a igreja. Este é o convite do apóstolo Paulo. Um convite às mulheres a serem bondosas, e que também se aplica aos homens num casamento, mantendo a integridade da doutrina, a doutrina que integra, mais uma vez no versículo 8, com a palavra que é sã, que cura. Nós temos que ter palavras sãs, palavras que curam. O que o apóstolo Paulo está fazendo aqui? Ele está retomando na sua palavra dirigida a Tito toda a história bela das Sagradas Escrituras. E ele começa fazendo a partir de um eixo que é muito próprio, um eixo muito próprio das chamadas cartas pastorais. Nós temos cartas do apóstolo Paulo que são destinadas a contextos mais específicos, como o caso da carta aos Romanos, ou a carta aos Gálatas, ou a carta aos Filipenses. As cartas de Tito, as cartas de Timóteo são chamadas cartas pastorais, porque de um modo diferente elas não se dirigem a uma comunidade específica. Elas se dirigem a um homem que tem a responsabilidade de cuidar de uma comunidade e de inspirar outros homens, os presbíteroi do grego ou os episcopoi. Paulo, à distância, dirige-se a Timóteo e a Tito, pedindo a eles que sejam capazes de transmitir com fidelidade a doutrina dos apóstolos e o evangelho da graça. É nesse momento que aqui se insere o que fala o apóstolo Paulo. E ele apresenta no versículo 11
uma expressão muito importante para nós. Ele diz: pois a graça de Deus se manifestou, trazendo para todos os homens a salvação. E ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões humanas. De que graça está dizendo mais uma vez o apóstolo Paulo? Quando nós vamos ao hebraico, esta graça que salva, este amor compassivo, o Rahum, é o nome de Deus revelado no livro do Êxodo. Qual é o nome de Deus no Antigo Testamento? Eu sou o Deus compassivo, o Deus que transborda em graça, o Deus misericordioso e fiel. Tanto que o apóstolo Paulo ecoa isso na carta aos Efésios, quando diz, no capítulo 2, versículo 14, Deus é rico em misericórdia. Rab Rahum do hebraico. O apóstolo está nos ajudando a perceber que a misericórdia é o modo com o qual Deus age. Que Ele é o primeiro a fazer-se servo e pobre, na medida em que derrama a sua misericórdia como o orvalho que cai do céu, despertando a fecundidade da terra. E onde quer que esta palavra caia e encontre o abrigo de um coração disponível, ali se manifesta a obra da graça. Deus foi rico em misericórdia ao envolver-se com a dor de Abraão, que queria ter uma descendência para assim prolongar seu nome e seus dias. Deus foi rico em misericórdia na medida em que suscitou Jacó, dando-lhe um filho dileto, José, Yoshua, o Deus que é capaz de salvar, que foi ressignificando a dor da traição dos irmãos, ocasião de salvação no período de fome em Israel, fazendo-os descer para o Egito e assim alcançar os proventos. Deus foi rico em graça, em hesed, em misericórdia e em bondade, na medida em que ouviu, viu, desceu para libertar o seu povo através de Moisés. E assim toda a história do Antigo Testamento dá testemunho de um Deus que manifesta a sua graça e assim envolve com amor e salvação. De modo que se você for lá ao livro do Deuteronômio, capítulo 32, vai ver Deus assim dizendo do seu amor e da sua ternura. Assim como uma águia envolve os seus braços, cuidando dos seus filhotes, assim o Senhor Deus reveste de ternura e de compaixão aqueles que são seus. Este amor manifesto no Antigo Testamento, na graça e na verdade, do Deus que caminha com o seu povo, rico em misericórdia, um Deus cujo amor nunca se cansa e é capaz de salvar. Este amor se prolonga em Jesus Cristo. Jesus Cristo manifesta de modo pleno e acabado a benevolência de Deus em direção a nós. Ele, com o mistério da sua cruz, revela a loucura da graça de Deus. Da graça de Deus que nos redime, que nos arranca das trevas e sombra da morte. É por isso que nas cartas pastorais vai repetindo a ideia da salvação, do Salvador, do Soter, lembrando-nos do Benedictus. Bendito seja o Senhor Deus de Israel. Israel, da graça de Abraão, de Isaac e de Jacó, que falou pelos profetas, porque fez surgir um poderoso Salvador na casa de Davi. E este poderoso Salvador é Jesus Cristo, que veio para iluminar aqueles que se encontravam nas trevas, e os nossos corações estão cheios de trevas. O apóstolo Paulo cita Tito, trevas profundas, a que todos nós podemos estar submetidos, quando somos escravos de nossas paixões, de nossas interdições, quando não somos capazes de sermos bons, quando nós vivemos em impiedade, quando nós nos dividimos. Cita o apóstolo Paulo aqui uma série de coisas e diz: cada um deve dedicar-se a praticar o bem, porque como ele diz no versículo 14, lembrando desta graça manifesta, prolongada em nosso Senhor Jesus Cristo, Cristo é Deus que se entregou por nós, para nos resgatar de toda a maldade, para nos purificar, fazendo de nós um povo
que lhe pertença e que se dedique para praticar o bem, para ser mestre do bem, para fazer aquilo que é bom. Portanto, este é o movimento do apóstolo Paulo. Vai ao Antigo Testamento para ali fazer perceber o Goel, o Salvador, que em primeiro lugar é Deus mesmo, que se envolve com Abraão e com a sua descendência e que arranca o povo da escravidão do Egito, símbolo dos nossos pecados. Esta graça prolonga-se em nosso Senhor Jesus Cristo, já que Ele veio procurar e salvar o que estava perdido. E esta graça se atualiza no presente da sua história. Porque lá onde, como mãe, avó, esposa, pai, trabalhador, cuidador, lá onde você age praticando o bem, Cristo continua a salvar, a cuidar e a amar. Lembremos daquilo que diz Madre Teresa de Calcutá: Deus depende de nós, quer servir-se de nós para manifestar o seu amor e a sua compaixão. E se nós nos preocuparmos demais com aquilo que é nosso, não teremos tempo para os outros, vai dizer Madre Teresa de Calcutá. Quando nós vamos lá ao Código de Direito Canônico, ele faz uma definição daquilo que é uma paróquia. Alguns poderiam dizer assim: a minha paróquia é a paróquia da santa tal ou do santo tal. É a paróquia que faz a novena, é a paróquia que tem o dia festivo do santo, que atrai multidões. É a paróquia do padre fulano de tal, que prega bem para danar, faz missa disso, missa daquilo. O Código de Direito Canônico diz o que é uma paróquia. A paróquia é o lugar onde se encontra o Cristo na plenitude de sua função salvadora. Olhemos para as nossas paróquias e façamos uma meia-culpa. Será que olhando nossas estruturas, nossos papéis, nossas novenas, nossos ritos, nossos paramentos, nossos peduricalhos, é possível ver o Cristo que continua acolhendo, salvando, cuidando? Porque a graça manifesta no Deus do Antigo Testamento, que se prolonga em Jesus Cristo, que é o braço estendido do Pai e a sua face misericordiosa, deve continuar a resplandecer na vida de cada um de nós. Cada um de nós no trabalho, cada um de nós nos relacionamentos, cada um de nós na heroicidade da paciência diária, tem que ser capaz de dar testemunho de um abandono da impiedade, de um abandono das paixões deste mundo, e para vivermos como escolhidos de modo equilibrado, justo e piedoso. Equilíbrio. Não estarmos ao dissabor das nossas paixões, dos nossos avessos. Não gosto dela, não tem a ver comigo, não votou como eu sou a voz dela, o nosso santo não bate, isso é problema seu, se resolva com isso. Deus faz o sol nascer sobre bons e maus, a chuva cair sobre justos e injustos. Quem és tu para julgar o teu irmão? De modo justo. A justiça significa dar ao outro aquilo que lhe pertence. A justiça significa poder dispor-se de modo generoso e genuíno, cuidando não só daquilo que é seu, mas também daquilo que é o outro. E como vai lembrar o apóstolo das gentes na carta aos Filipenses, considerando às vezes o outro como mais importante do que os nossos dissabores internos, as nossas vaidades. Que Deus nos dê a graça de nos curarmos de nós, porque há momentos em que nem nós nos suportamos em nossas interdições. E a piedade, a eusebia do grego, ser um homem piedoso, ter um coração disponível, que seja capaz não de roubar, não de reivindicar, de exigir, de destruir, de dividir, mas de consolar. Porque com a consolação que nós mesmos recebemos do Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós devemos nos dispor a consolar e a viver simplesmente praticando o bem. Porque santidade significa ter um coração de paz e ser gente boa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. As nossas preces.